aliás, um story, né, falando disso, das emissões que estão fracassando nos Fiagro. Eu, claro, quero a opinião de vocês e quero vocês aí no chat dizendo por que as emissões do Fiagro não estão indo tão bem. Então, você coloca a sua opinião aí. De repente, é por ter aí a concorrência das emissões dos fundos de tijolo, né, nos fundos imobiliários, ou é o viés de queda da Selic. A gente quer muito a opinião de vocês, é para trocar essa ideia. Também a conversão de cotas aí do KNCA, que deve vir uma enxurrada de cotas, já vai se ligar nessa data que é importante, de repente tem uma pressão para você ficar esperto, pressão vendedora. Update de alguns relatórios gerenciais selecionados por nós e, claro, aquela parte de tira dúvidas, e aí ficam à vontade para falar, né, pessoal? É isso, e passando pelas redes sociais aqui dos nossos grandes amigos. Daniel HC Campos, que tem esse nome bonito de realeza. Danilo Carvalho BR, já relembrando a fase de exército, meteu o BR bonito ali, patriota. E o arroba vai pelos fundos, que é aquele que fala bobagem, né? Brincadeira, arroba vai pelos fundos sou eu. Via de regra sou eu, Dani também vai fazer conteúdo lá no nosso Instagram, então quando o conteúdo for mais sério, você já sabe quem está fazendo, beleza? Mas é isso, pessoal, vamos começar com tudo, então, falar já das emissões. Grande Marcelo, boa noite também. Vamos falar de emissões aí, então, em andamento, né? Opa, já passei tudo aqui, olha aqui, spoiler, emissões em andamento, Rura 11, né? Rura 11, ele está visando com essa emissão 503,5 milhões de reais, já captou no âmbito da primeira fase, lembrando, né, o Rura, assim como o KNCA, a emissão dele em duas fases. Primeira fase conseguiu 246,8 milhões de reais. Na fase de direitos de preferência não foi aquela maravilha, 81 milhões de reais, óbvio, né? 81 milhões de reais é muito dinheiro, mas dentro de uma oferta de 503, não foi aquilo que eles esperavam, tenho certeza absoluta. E seguiu aí para a segunda fase, que está em andamento, 256,6 milhões de reais. Pessoal, Rura 11, quem quiser começar, manda bala. Posso lá? Manda ver. Turma, eu falei outras vezes aqui, né? A emissão realmente não é o que o pessoal podia estar esperando do Rura e tal, para a primeira fase. Mas a gente chegou na segunda fase, né? A gente chegou na segunda fase, tem cliente suficiente para poder chegar aí bem próximo da captação máxima, se não chegar à captação máxima. Rura, tanto o Itaú quanto o Kinea tem essa possibilidade, tanto é que para os fundos anteriores ainda tinha aquela para fundos imobiliários, né? Tinha aquele perfil de que nem era possível por direito de preferência, era só para os investidores do Itaú. Então, eu acredito que isso aí, apesar de ter passado para a segunda fase, não vai ser um grande desafio para completar o que falta. É exatamente isso, né? Assim, como o Danilo mesmo fala, né? Tanto o Itaú Asset quanto a Kinea, né? São gigantes, assim, então realmente pouco provável que a gente vai ter uma oferta muito fracassada, né? Mas é claro que a gente até estava comentando lá no nosso grupo VIP lá dos membros, né? Que realmente agora as emissões elas vão ter um pouco mais de concorrência. Então, digamos assim, e é isso, né? Eu sempre falo isso também. A macroeconomia importa, né? Então a gente vê que um cenário que ele vai mudando. A expectativa do mercado já na minha opinião, né, que o CDI vai reduzir, a gente já está vendo esse movimento, né? Ou seja, agora já é a hora da estratégia do jumento, né? Digamos assim, como o B gosta lá da estratégia do jumento, que já é pegar ali, né, a taxa de juros em queda, né? Ou seja, a tendência de se manter. Eu acho que o mercado já está precificando isso e já está ali também se preparando para as emissões do segundo semestre, né? Então a gente vai ver aí os fundos, especialmente os fundos de tijolo, fazendo emissões aí consideráveis, a gente já está vendo isso acontecendo, inclusive, né? Não tem jeito, né, gente? A gente tem que conhecer o público. Quem vai para o Fiagro e para o FIINFRA, muito provavelmente veio lá dos fundos imobiliários, né? Então, realmente, a gente vê ali que são mercados, entre aspas, concorrentes, né? Entre aspas, claro. Mas eu acho que vai ficar cada vez mais desafiador, especialmente nesse segundo semestre, que as emissões, né? Tirando, claro, dessas gigantes como Itaú Asset e a Kinea Asset, né? Do grupo Itaú, vai ficar cada vez mais desafiador, diferentemente da gente que a gente viu há alguns meses atrás, né? Por isso que é importante o gestor saber o público
e saber também o time, né? Então, assim, a gente sempre fala sobre o crescimento sustentável, né? E, é importante que o gestor entenda, né, que a gente está aqui no long run, né, no jogo de longo prazo, porque senão ele vai aí dar com os burros na água, tirando esse povo que é muito grande para falir, como o pessoal brinca, né? Tipo assim, aí não tem jeito mesmo, mas o resto tem que aí ter o time de mercado, com certeza. Muito bom, muito bom. Aliás, tem uma música sensacional do nosso grande Luan Santana que fala: "Cê só errou time". É isso, né? Cê só errou time, querido. É isso. Tem que ter atenção, não adianta forçar a amizade, né? Não, já dizia o poeta, não força a amizade. O grande Thiago falando aqui, boa noite. E ao cara que posta foto na natureza, claro, né? Para o agronegócio, mas eu estava lá em Brotas, por sinal, venham conhecer Brotas, cachoeiras, muito, muito massa, vale a pena demais. Então vamos para a próxima emissão que está em andamento, nosso FG. Antes de passar para o FGA, cara, acho que tem um ponto... Perdão? Pode mandar ver. Aí você estava falando sobre a questão de time, né? Só para não perder essa resenha aqui. Tem questões também que é importante destacar que empresas maiores, elas conseguem ter uma facilidade maior de colocar a emissão no time dela. As menores, elas são jogadas de lado. Assim, eu converso com diversos gestores e, eventualmente, tem alguns que ficam 2, 3 meses para conseguir fazer a emissão à frente. Tipo assim, programou agora, vou fazer. Aí não, aí vem outro maior, né? Passa na frente, fura a fila. Então, a gente tem uma questão também de tamanho de cheque e de relevância dentro do mercado. E aí, por isso a gente vê também os preços de taxa, né? Por exemplo, se a gente vê o RURA e o KNCA, taxas menores que 2%. Não me recordo certo quanto foi cada uma, mas se foi menor que 2%. Agora, quando a gente olha para as outras, está tudo 3 alguma coisa, tem uma que chegou a 4%. Então, tudo isso colabora também para o sucesso ou insucesso da emissão. E, por sua vez, tem o próprio fundo, né, que aí também, enxergando essa questão, eventualmente pode pensar em arcar com parte da dívida, né? Com parte do custo da oferta, até porque o crescimento do fundo é favorável para os dois lados, tanto para o cotista quanto para a gestora e o gestor. Você tocou num ponto bastante interessante aí de gestoras arcando com os custos, né? A gente não viu ainda no Fiagro isso acontecendo, nos fundos imobiliários também ainda é um movimento incipiente e a gente espera realmente que se torne mais difundido, né? Quanto menor custo, mais atenção, mas vale ressaltar o outro ponto, né? A FHI 11 lá que fez essa emissão com os custos arcados, eu dei um puxão de orelha, se é que eu sou alguém para fazer isso, né? Mas eu dei um puxão de orelha no seguinte sentido: fundo alinhado com o cotista, fundo cobrindo o custo da oferta, né? Tentando fazer diferente, relatório bacana, super transparente, o pessoal lá participando de muita live, resultado consistente, não basta ser só isso, né? Tem que trazer resultado. E aí o mercado vai e abraça só 50% da oferta e uma oferta pequena, né? De 60 milhões de reais. Então, acho que cabe também a nós, investidores, né? Estou falando para vocês, eu não gosto disso, né? Nós, investidores, a gente prestar um pouquinho de atenção nisso, tá? De quem está realmente do lado do cotista, pessoal. E aí a gente cobra tanto, né? De redução de taxa, de realmente gestoras mais alinhadas, e a gente também não abraça quando tem o outro lado, né? Trazendo esse esforço. Então, fica aí, pelo menos, esse pensamento para vocês, né? Bom, vou passar para a próxima, então, FGAA. Encerrou a fase de direito de preferência, captou 13,9 milhões de reais, o volume visado aí é de 102 milhões de reais. Tem sempre uns quebrados, tá, pessoal? Eu gosto de tirar quebrado que, enfim. Restam, portanto, 88 milhões de reais nas fases seguintes. Quer dizer, foi uma captação baixa em fase de direito de preferência, né, pessoal? Sim, com certeza, né? Inclusive é interessante, né? Porque esse fundo aqui, ele é um fundo que, até onde eu sei, né? Onde eu acompanho, eu sempre acompanho os fóruns, como sempre fala aqui, né?
acompanho os dois lados, acompanho os analistas e acompanho também o pessoal que eles estão falando. E até onde eu sei, né, o pessoal está satisfeito com esse fundo, né, até onde eu consigo perceber, digamos assim, um ânimo do mercado. E assim, ainda assim a gente tem esse resultado, né? De forma interessante, esse fundo também ele faz propaganda na internet. Eu já falei algumas vezes aqui, mas tem algumas gestoras que vivem me achando na internet lá por meio de tráfego pago. Então, isso é muito interessante. Então, assim, a gente está vendo, de fato, que as gestoras estão preocupadas com fazer a publicidade, mas talvez ali seja questão também de fazer, talvez, uma conscientização maior, que nem o B falou, né? Porque, no final das contas, pessoal, tem muita assimetria de informação no mercado. Essa que é a verdade, né? Então, e o B gosta muito disso, por isso que o B gosta mais de girar carteira do que eu, né? Eu sou mais para o longo prazo, mas eu consigo muito entender o racional do B fazendo os movimentos que ele faz. Tem muita assimetria de mercado. Esses dias aí o B estava até brincando, né? Que um fundo caiu sem... tinha uma operação dentro dele, aí ele cai muito, e o outro que tinha muito mais operação não caiu tanto, né? Então, tipo, o que é isso, né? Assim, realmente é assimetria de informação. É uma pessoa falando uma coisa e várias outras seguindo isso, né? E o oposto também é verdadeiro, é muito difícil o pessoal ter um fundo e cair na boca, né? Cair na boca do pessoal. Isso vale para os FIAGs e vale para os FIIs também. A gente estava vendo, até, não gosto tanto de citar nomes, não, mas né, o Iridium, né? Que ele foi do céu à terra rápido, né? Em pouco tempo, assim, em alguns meses, um ano no máximo. O pessoal foi do céu ao céu à terra, para não falar outra coisa, né? Machucando a cota pra caramba né, parece que, assim, é questão de amor e ódio na nossa indústria, né? Não dá para pensar outra coisa. Então, realmente, eu acho que é melhorar essa simetria de informação. É um fundo que ele está fazendo emissão, inclusive, o FGA. É isso mesmo, Luiz, a gente está falando do FGA agora. É um fundo que está tentando fazer emissão, inclusive, para diversificar, né? Que a gente sempre fala, né, da questão lá do sucro alcooleiro e tudo mais. Inclusive, é o DNA desse fundo, então eu acho que não deveria pulverizar demais, mas é um fundo que está tentando trazer mais resultado para o cotista com um resultado constante, tá? Que não é fácil para a estratégia que esse fundo está adotando. Eu já falei, inclusive eu fiz um vídeo aqui do FGA para o canal esses dias. Então, resultado constante na indústria que ele está, não é coisa fácil, não é coisa fácil de se fazer. Então, realmente, eu acho que é uma questão de assimetria de informação. E, por enquanto, eu acho que vai continuar ficando cada vez mais desafiador nos próximos meses. Danilão, essa emissão do FGA te surpreendeu, essa captação em preferência aí tão baixinha? Sim, surpreendeu por alguns fatores, né? Você citou o custo, né? A divisão na verdade, o fundo arcar o custo da emissão, isso realmente não aconteceu no FIAGRO, mas o FGA ele segurou uma parte do verdade. custo. Ele reduziu esse custo arcando de fato com ali a taxa de performance de administração, né? De fato saindo da gestora e não do fundo. Isso aí é um ponto importante de diferenciar. A gente pode até tratar isso mais para frente, né? Eu não quero entrar aprofundar nisso, mas eventualmente vocês vão ver que, inclusive, para quem vê o prospecto de forma mais detalhada, lá no fundo tem as taxas e com base de que valor está sendo utilizado aquelas taxas. E no caso de um fundo, de uma emissão, como qualquer emissão, se o custo daquela taxa for superior ao valor separado para isso, sai da despesa do fundo, futuramente. Então, acaba, se for muito fora daquela realidade, acaba sendo da despesa do fundo. E aí tem que ser sempre uma preocupação de quem está olhando. Porque no final do dia, quando sai da despesa do fundo e não da gestora, isso penaliza o cotista atual. Porque no final das contas, enfim, quando você olha lá o DRE, tem uma parte de despesa, às vezes você não sabe o que é, pode ser também de emissão. Pois bem, mas passando isso, voltando para o FGA, ele arcou com parte da dívida, do custo da emissão. Os clientes, até onde eu sei também, eu tenho essa mesma impressão, o Daniel, que ele é bem quisto pelos investidores que são cotistas, tem tido um bom desempenho, tem feito um bom trabalho e conseguido, de fato, sendo constante na linha que eles vêm apresentando desde o início. Fizeram, de fato, também chegou para mim aqui algumas, né,
alguns anúncios, de fato, para poder mostrar para o pessoal que é um fator importante, que cada dia, do meu lado aqui, eu consigo enxergar que é importante essa parte do marketing, de fazer com que as pessoas saibam que o fundo é bom. Então, por exemplo, eu estou fazendo um bom trabalho. Só isso não é o suficiente atualmente. Você precisa fazer um bom trabalho e conseguir mostrar para aquelas pessoas que você faz um bom trabalho. Caso contrário, isso acaba sendo um pouco mais deixado de lado. E às vezes a gente vê um fundo que nem faz um trabalho tão bom assim, conseguir uma aquisição maior, né, dando as suas emissões, está sempre negociado com ágio, volume alto, número de cotistas enorme, mas é muito mais pelo marketing do que pelo trabalho. Então, assim, acho que falei tudo isso para me dizer que, de fato, surpreendeu esse número pequeno no período de direito de preferência. Mas acredito que, ainda assim, ele consiga fazer uma captação bem maior agora na parte de oferta pública. Torço por isso também. Né? Show de bola, é isso, né? Olha só aqui. Não tem um tempinho ainda a mais aí. Que honra, hein? Que honra. Temos um novo membro. Ô, Thiago, obrigado, cara. Valeu demais. Valeu, Depois, Thiago. manda um alô lá no nosso Insta para te inserir no grupo privado, que eu tenho certeza que você vai gostar demais. E obrigado aí pela confiança. Valeu. E fica o convite a todos vocês aí, pessoal. Sejam nosso membro. É diferenciado, pessoal. É diferenciado. Danilão tá lá. Tá gostando, Danilão? Claro que tô. Olha lá. Não, tô demais. Às vezes eu não consigo acompanhar tantas informações. Inclusive, vocês são bem ativos por lá. Parabéns aí pelo trabalho, pelo tempo dedicado a esse serviço. Parabéns mesmo.